Olá pessoal, sou o Subtenente Rondinelli, instrutor de APH e estamos aqui para trazer para vocês uma videoaula super importante sobre avaliação do paciente. Pensa comigo, no dia a dia do socorro, enfrentamos diversos desafios para prestar um atendimento de qualidade à comunidade. Por exemplo, não é raro acontecer um chamado no momento em que não tem uma UR disponível na área. Até o COCB resolver esse problema, a primeira equipe que chegar no local terá que começar o atendimento, ou seja, avaliar o paciente. Então, o nosso objetivo aqui é reforçar essa competência em cada um de vocês e fazê-los perceber a importância do XABCDE como uma sistemática que garante qualidade total para identificar e corrigir os problemas que ameaçam a vida a curto prazo. Vamos lá? Atenção grupamento, queda de moto. COCB prioridade, unidade sem UR no momento. Chegamos na cena, vamos verificar a segurança dessa cena, fazer uma avaliação dessa cena, ver se a cena está segura e a necessidade de recursos adicionais. Nesse primeiro contato com a vítima, nós devemos fazer uma impressão geral do paciente. Nessa impressão geral do paciente, nós vamos ver a quantidade de sangue que tem no local, poças relacionado com hemorragias sanguinantes. E aí vocês vão tratar caso a caso, que seja com torniquete, com preenchimento de ferida ou pressão direta. É nesse momento aqui que vocês já têm a necessidade de tratar uma hemorragia sanguinante, na impressão geral, tá? Outros casos da impressão geral, a gente vai ter que prestar atenção na consciência da nossa vítima e também na presença da respiração dela. Senhores, não se esqueçam, antes da gente tocar no paciente, antes da gente chegar ao paciente, nós vamos verificar os nossos EPIs. Capacete, óculos, máscaras, luvas, gandolas de dobrada, joelheira e coturno. Nós estamos aqui sem alguns desses EPIs para facilitar a comunicação com os senhores, perfeito? Outra coisa que vocês não podem se esquecer, todas as vezes que nós formos fazer a abordagem da vítima, chegar pelo campo de visão desse paciente, perfeito? Então, vamos começar aqui com a nossa letra A de vias aéreas e estabilização da coluna cervical. Senhora, eu sou do Corpo de Bombeiros, estou aqui para te ajudar, perfeito? 02, por gentileza, estabiliza aqui a cervical do nosso paciente. Agora, pronto. Com a cervical estabilizada, nós vamos fazer a retirada desse capacete. Pronto. Não se esqueçam, senhores, aqui ainda na etapa do A de vias aéreas, nós vamos verificar nariz, mobilidade da traqueia e nós vamos fazer aqui a palpação da coluna cervical para saber se o paciente tem dor ou não. Pronto, aqui finaliza o A de vias aéreas do nosso XABCDE. Excelente, senhores, agora nós vamos para a segunda parte, nós vamos para o nosso B de boa ventilação. Nesses casos, nós precisamos de um aparelho chamado pulso oxímetro que tem dentro da bolsa de trauma de vocês, todos os bombeiros têm. Vocês vão colocar aqui no dedo da paciente e vão verificar a saturação de oxigênio na corrente sanguínea. Se tiver abaixo de 94%, esse paciente vai precisar de uma oxigenoterapia. Nesse nosso caso aqui, a paciente está saturando bem, está saturando acima de 95%, então não vai precisar desse caso de oxigenoterapia. Além disso, nós vamos verificar a qualidade dessa ventilação. Se nós temos uma expansão desse tórax e se essa paciente não tem nenhum esforço respiratório. Caso essa paciente não tenha nenhum esforço respiratório, nós já vamos pular para a próxima letra, que é a letra C de choque. Então nós vamos procurar nesse paciente sinais e sintomas de choque. Primeira coisa que nós vamos avaliar é o pulso periférico. Nós vamos verificar presença, ritmo e qualidade desse pulso, perfeito? Após isso nós vamos verificar aqui a pele dessa paciente, se essa pele está cianótica, sudoreica, se está com a coloração ideal. E por último, nós vamos ver a perfusão. Para verificar a perfusão, nós vamos apertar o dedo da paciente e vamos ver com quanto tempo que nós temos o reenchimento capilar, com quanto tempo nós vamos ter esse dedo vermelhinho de novo. Se tiver menor que 2 segundos, está tudo certo. Se tiver maior do que 2 segundos, já é o sinal indicativo de choque. Outros sinais e sintomas, senhores. Paciente começa a sentir muita sede, começa a ficar agitada, começa a ficar confusa. Isso também são sinais precoces de choque. Caso exista
esses sinais indicativos de choque e você não vê nenhum tipo de hemorragia exsanguinante no paciente, não vê nenhuma poça de sangue, provavelmente essa paciente está tendo uma hemorragia interna, então você tem que ficar muito atento e esse atendimento tem que ser o mais precoce para poder ter o transporte feito de forma mais rápida possível. Agora, senhoras, nós vamos verificar a disfunção neurológica. No XABCDE, nós estamos então na letra D de disfunção neurológica. Aqui nesses casos vocês vão ter que relembrar da escala de coma de Glasgow. A escala de coma de Glasgow, senhores, ela é fundamentada em 3 principais parâmetros, que é a melhor abertura ocular, melhor resposta verbal e melhor resposta motora. Essa escala, ela vai de 1 até 15. A maioria dos nossos pacientes vai ter a escala de coma de Glasgow ali entre 14 e 15, que é ter uma escala leve. Se vocês lembrarem, se você pegar um paciente com a escala de coma de Glasgow menor do que 8, esse paciente é gravíssimo e ele merece ter uma atenção super especial e um transporte o mais rápido possível. Algumas coisas que vocês devem lembrar para avaliar a escala de coma de Glasgow. Então, a abertura ocular, aqui na nossa paciente está espontânea, tá? Resposta motora, você vai pedir para esse paciente fazer um comando e desfazer. Então, aperte minha mão por gentileza. Tá ok, pode desfazer. Se esse paciente estiver respondendo a todos os comandos, tá tudo certo. A senhora sabe onde é que a senhora está? Estou no Guará. Está no Guará. A senhora estava indo para onde? Estava indo para o meu trabalho. Ok, a paciente estava indo então para o trabalho dela. O paciente tem uma abertura ocular espontânea, tem resposta verbal a melhor possível, ela está consciente e orientada. E a paciente também, ela responde a comandos do Glasgow 15. Bom, senhores, agora chegamos à nossa letra E. Nós vamos expor esse paciente. Expor de que forma? A fim de que nós vamos verificar a queixa principal desse paciente. E essa queixa principal ela vai ser norteada pelo mnemônico Alicia, que nós vamos ver agora, que eu vou fazer as perguntas para a nossa vítima, tá? Senhora, qual é o seu nome? Aline. Aline, a senhora tem algum tipo de queixa principal que a senhora tem no corpo da senhora? Minha perna está doendo. Perfeito. Senhores, aqui a queixa principal é uma dor. Não necessariamente todos os pacientes vão ter a queixa principal de dor, mas no trauma é comum, mais comum, que tenhamos a dor como queixa principal. E agora nós vamos investigar um pouco mais essa queixa principal. Senhora Aline, essa dor apareceu antes ou depois do acidente da senhora? Depois. Tá. Essa localização, qual é a perfeita localização, só pra gente ter uma ideia? Perto do meu pé. Eu acho que eu virei o pé. A senhora virou o pé, então? Isso. Tá. A intensidade de 0 a 10, sendo 0, nenhuma dor, e 10 a pior dor que a senhora já sentiu na vida? 7. 7, perfeito. A cronologia, faz quanto tempo que a senhora está sentindo essa dor? Desde que eu caí. Desde que caiu? Perfeito. Como é essa dor? Essa dor é pulsante, é constante? A senhora consegue qualificar ela para mim? Constante. Constante, tá. E essa posição? É a melhor posição que a senhora sente? É a posição que a senhora mais sente alívio? Sim. Tá ok. Senhores, é nesse momento em que nós vamos fazer a exposição do membro. Caso tenha qualquer tipo de impedimento físico, vocês vão cortar a calça, cortar coturno, tirar sandálias, tirar adornos, porque a gente vai fazer, é nesse momento que nós vamos fazer a imobilização, a estabilização desse membro que possivelmente pode estar fraturado. Nesse momento, senhores, nessa altura da avaliação do paciente, alguns dos nossos integrantes da viatura já terão terminado a sua avaliação da cena, o seu gerenciamento de riscos e assim vai poder ajudar aqui o 04 a poder fazer essa estabilização da fratura, entorse ou luxação. Nesse momento, senhores, é importante que os senhores façam a mensuração no membro que não está lesionado para que fique exatamente igual, perfeito? Então, já feita a mensuração, vou pegar aqui em movimento de pinça para poder receber essa tala moldável. O princípio aqui é qual? Uma articulação acima e outra abaixo da lesão. Como ela falou para nós que a lesão era perto ali do tornozelo, nós estamos fazendo aqui uma estabilização de tíbia e fíbula completa. Articulação acima, a do joelho, e articulação abaixo, a do tornozelo. Senhores, atentem-se, na técnica existem princípios e preferências. Nós sempre vamos vislumbrar os princípios e as preferências vai ser de acordo com a experiência dos senhores. Bom, senhores, e aqui nós vamos abordar um tema que eu sei que é muita dúvida da nossa corporação. Qual momento eu coloco cola cervical, qual momento eu não coloco? Nós vamos ter tempos diferentes. Podem ser colocados logo depois da letra A
pode ser colocado logo depois da letra E, como acabamos de fazer, ou pode ser colocado no momento da extração do paciente, no momento de você fazer o transporte, antes de você fazer o rolamento, para colocá-lo na prancha. Vai depender da condição clínica, da agitação desse paciente e do tanto que ele está colaborando ou não com o nosso atendimento, perfeito? Bom, a colocação do colar vocês já conhecem muito bem. Nós vamos fazer aqui a mensuração, ângulo da mandíbula até o trapézio. Vamos fazer aqui a nossa mensuração. Perfeito. Colar mensurado. E aqui agora nós vamos fazer um teste para verificar se o colar está minimamente confortável para essa vítima. A senhora consegue abrir a boca? Perfeito, muito obrigado. Pronto, colocado o colar cervical, esse paciente ele vai ter condições de ser colocado na prancha. Prestem muito bem atenção. O colar cervical, ele não suprime a necessidade do militar aqui. Então, todas as vezes que nós iniciarmos um atendimento, o militar tem que ficar na cabeça e persistir até a colocação daqueles blocantes laterais de cabeça. Só depois disso que nós vamos ter a exclusão desse militar na cabeça. Antes disso, de forma alguma. Então, senhores, a vítima já está pronta para o transporte e nesse momento nós vamos fazer o rolamento ou o pranchamento dessa vítima para que a UR só apenas chegue e faça o transporte da forma correta. O que nós vamos fazer? Todos os movimentos que nós fizermos com a nossa paciente tem que ser raiz do membro e fazer a movimentação. Raiz do membro, a movimentação. Aqui nós vamos fazer a colocação desse paciente na posição anatômica, com muito cuidado aqui com a fratura ou entorse ou luxação. E sempre a prancha tem que estar alinhada com a cabeça da vítima para evitar maiores exposições. Cabeça ao seu comando. Para rolamento e colocação da vítima na prancha, todos prontos? Pronto. No 3. 1, 2, 3. Nesse momento nós vamos fazer a avaliação do dorso dessa paciente para verificar se ela tem algum tipo de lesão. Verificado, vamos trazer a prancha e finalizar o rolamento. Para a colocação da vítima na prancha, todos prontos? Prontos. No 3. 1, 2, 3. Se a paciente ficou de alguma forma desajustada na prancha, nós vamos fazer esse ajuste de acordo com a cabeça. Para realinhamento da paciente na prancha, prontos? Pronto. 1, 2, 3.